Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejaremos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me deis crédito. Meus amados, prezados ouvintes, acabamos de ler um texto nas Escrituras que se encontra no livro de São João, seu capítulo de número 10, versículo 34, até o verso de número 37. Quando Jesus estava passando por um verdadeiro confronto com aqueles homens, aqueles fariseus, os quais eram os mais rígidos, duros homens daqueles dias, pessoas extremamente religiosas, mas que não conseguiam enxergar com o coração. A verdadeira visão é a visão do coração. Não adianta ver com os olhos, não adianta escutar com este sentido da audição natural e não ouvir com o coração, como disse Jesus, de bom grado. Eles ouviram a Jesus, mas não o compreenderam, e Jesus estava tendo um embate ali com eles. Jesus queria se revelar, mostrar para aquela geração, para aqueles homens que ele era Deus mesmo aqui nessa terra. A Bíblia diz nos Evangelhos que ele foi chamado de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Mas eles não aceitavam que Jesus era o Deus encarnado entre os homens. Por mais que ele abrisse os olhos dos cegos, colocasse os paralíticos para andarem, purificasse os leprosos e transformasse o caráter, o interior, a vida daquelas pessoas que a sociedade, as instituições, nada poderia fazer para dignificá-los, mudá-los. Por mais que Jesus operasse todas essas obras, água em vinho, pães e peixes multiplicados, leprosos purificados, vento, tempestade repreendida, por mais que ele tivesse chamado Lázaro da sepultura, aquele morto de 4 dias, isto nunca foi feito, nem antes e nem após Cristo Jesus. Mas mesmo assim eles se endureceram e gritaram: crucifica-o. Eles não o aceitaram como sendo o único e verdadeiro Deus, Deus humanizado. Eles não quiseram aceitá-lo como Deus. Eles aceitariam qualquer um outro como Deus, mas Jesus Cristo eles não aceitavam como sendo Deus. O mundo é assim. Eles aceitam tantas coisas como salvadores da pátria, como guias, como Deus, mas o verdadeiro Deus eles rejeitam. O mundo anda em busca de tantos super-heróis da igreja, super-heróis da comunidade, os super-heróis da nação. O mundo anda atrás de tantas coisas dessa natureza, mas o verdadeiro herói que pisou nessa terra, eles o rejeitam.
os verdadeiros heróis que passam aqui nessa terra, como diz a Bíblia, homens os quais o mundo não é digno deles, não foi digno deles terem colocado as plantas dos seus pés sobre este mundo tão apostatado, tão manchado pelo pecado, este mundo que tem virado as costas para Deus e andado na contramão do Senhor. Quando estes verdadeiros heróis, como diz a Bíblia, aos Hebreus capítulo 11, quando eles passaram por esta terra, uns foram mutilados, outros decapitados, alguns queimados, torturados nas arenas, mas ainda assim eles não negaram a sua fé e viveram uma vida especial. Tiveram um testemunho diferente de todo o restante da sociedade de suas eras, de seus respectivos dias, os quais eles estiveram aqui nessa terra. Foram diferentes. Não se corromperam como o mundo se corrompe dia após dia. Não se apostataram como o mundo está andando hoje, totalmente apostatado. Igrejas apostatadas, membros de igreja, ministérios, líderes religiosos, grandes movimentos, fazendo a Escritura se cumprir, como diz, segundo a Timóteo capítulo 4, dias de apostasia. Em todos os lados se vê um mundo obscurecido pelo pecado, caindo aos pedaços. Mundo, como diz a Bíblia Sagrada, que não foi digno de ter os homens que um dia por aqui passaram. Eles vão em busca dos seus super-heróis, suas ficções, suas utopias, e criamos os nossos filhos muitas vezes dentro desse misticismo de super-heróis. Eles crescem com a visão do Batman, do Homem-Aranha, crescem com a visão de que pode haver um Salvador. O único Salvador que existe é Cristo, não há outro como Ele. O único que deveria ser realmente glorificado, exaltado, recebido com honras de um rei, muito embora foi recebido como um vil, desprezível carpinteiro, foi recebido como um filho bastardo, como eles disseram, um renegado digno à morte. Mas ali estava o verdadeiro super-herói. Herói significa um deus ou uma deusa entre os seres humanos. Aí eu pergunto, Jesus Cristo não foi Emanuel, Deus entre os homens? Ali está um verdadeiro Deus. Herói é isso, Deus entre seres humanos. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, se encarnou, veio andar entre os seres humanos, mas o que os homens fizeram e estão fazendo hoje com ele? Isto é que significa herói. Batman não é super-herói. Não há planos de governo que pode ser super-heróis, salvadores da pátria. É impossível tal coisa. Não há igrejas, não há líderes, não há filosofias, ideologias, não há descobertas que o homem possa fazer que salve a humanidade. A única coisa que pode salvar é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sim é o verdadeiro herói. É aquele ser divino que se humanizou e veio andar entre os homens, sentir sua dor, seu frio, seu calor, sua enfermidade, suas tentações. Este sim é o grande super-herói da igreja, o super-herói da humanidade, mas que não é aceito como tal. Isto é que é um herói. A própria mitologia ensina que herói é Deus entre os homens, como contam a mitologia grega, que Zeus era um deus isso é misticismo, que desceu, se relacionou com a filha dos homens e gerou Hércules, e ali eles creem em deuses que se humanizaram. Dentro da mitologia grega, isto é o inimigo querendo
personificar a verdade, porque o inimigo já sabe também que um dia Deus se humanizou, se fez carne, se confinou no ventre de uma virgem, mas não precisou de relacionamento. Maria concebeu do Espírito Santo, obra e graça do Espírito Santo. Não precisou de sensação, de intimidade sexual. Foi obra, foi graça do Espírito. Leia a Bíblia, São Mateus capítulo 1, versículo 18. São Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. E o diabo sabe que Jesus Cristo foi o Deus que se humanizou, desceu, se confinou ao ventre de uma virgem e veio à terra. E então o inimigo cria a sua mitologia. Zeus se relacionou com as filhas dos homens e nasceu Hércules, que foi um deus aqui também entre os homens. Aí eles dizem, mortais que foram divinizados, se tornaram semideuses. Claro que isso é só uma mitologia, é só uma linguagem figurativa que nós estamos usando. Mas não é o que a Bíblia chama Jesus Cristo Deus. Isso não é uma mitologia. Hércules é uma mitologia. Zeus, uma mitologia. Deuses que vieram dos céus e acharam bonitas as filhas dos homens, como algumas teologias loucas defendem. Deuses que relacionaram sexualmente com filhas de homem e geraram semideuses nessa terra. Não há tal coisa como isto. Deus, para vir a essa terra e se fazer homem, ele não precisou do sexo. Os homens, sim, geram homens através do relacionamento sexual, mas Deus veio ao mundo livre desta via sexual. Por isso que ela foi chamada de Virgem Maria, concebeu em sua virgindade, não conhecia varão algum. E ela foi virgem até que deu à luz ao seu primeiro filho, Jesus Cristo, porque seria impossível ela dar à luz, continuar virgem, como prega as religiões pagãs, que defendem a Assunção, que defendem uma posição majestosa de graça, de intercessora a Maria. Como dizem, ela concebeu virgem do Espírito Santo e morreu virgem. Não há tal coisa como isto. Ela deu à luz um filho. Só isso já quebraria essa tese tão controversa. Mas Deus se humanizou. Deus se fez homem. E com que propósito, meu caro ouvinte? Com o propósito de que nós, não através de uma mitologia, um misticismo, mas que nós homens, você que me escuta agora, possa também se tornar hoje como ele, santo como ele foi, puro como ele foi, sincero como ele foi, amoroso como ele foi, submisso à vontade do Pai como ele foi. Deus se fez homem para que nós, homens, pudéssemos receber a natureza de cima, a natureza de Deus. É como um peixe. É como dizem aí o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe não é cachorro. Filho de peixe não é vaca, porco. Filho de peixe é peixe. Filho de gado é gado. Filho de pássaro é pássaro. Cada um produzindo segundo a sua espécie, a vida que está dentro de si. Então, Deus se fez homem nesta terra e todos quanto vierem a Ele e o aceitarem, serão filhos de Deus. Tal como Deus é, assim também eles serão. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5,48: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A vontade do Pai é esta. Não é que você seja um derrotado, um fracassado, um escravizado pelo pecado, pelo mundo, pelos vícios, mas Ele deseja que você seja tal como Ele. Ele foi o Messias, o ungido, o Cristo, Filho do Deus vivo, e Ele quer que você seja como um pequeno peixinho dele, um pequeno Messias dele, pequenos deuses. Claro que deuses que morrem, como disse o salmista no Salmo de número 82, versículo 6.
Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Olha o que diz a Bíblia. E você também, quando aceita Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, você se torna um pequeno Deus, um Deus amador, não um Deus para ser adorado, mas um Deus para reinar sobre o pecado, sobre a enfermidade. Você se torna um pequeno Deus, não para alguém te adorar, mas um pequeno Deus para vencer o inimigo, vencer as obras da carne que reina nesse corpo mortal, nascido em iniquidade. Vós sois deuses, diz a Bíblia, deuses como Cristo Jesus foi, mas deuses humanos, deuses, Salmo 82, versículo 7, deuses que morrem, mas, porém, antes de morrerem, pararão muitas tempestades, curarão muitas enfermidades, abrirão muitos olhos, olhos espirituais, ouvidos espirituais, curarão seus corações em Cristo na palavra, e a outros demais também curarão. Vós sois deuses, farão as mesmas obras que o seu Deus maior, Cristo Jesus, realizou quando pisou aqui nessa terra. E Jesus disse em São João capítulo 13, versículo 15, ele disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Por isso que foi Jesus quem disse. Não fique escandalizado, mas Jesus disse. Não se escandalize em Jesus. João capítulo de número 10 foram as palavras do próprio Mestre. Versículo 35, pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a Bíblia chamou de deuses aquele a quem a palavra veio. Como a Moisés, sejas tu como Deus e Arão o teu profeta. Jesus disse, se a lei chama de deuses aqueles como Moisés, como Isaías, aqueles a quem a palavra foi revelada, a quem a palavra foi enviada, Jesus disse, por que é que os meus discípulos não podem me ter como Deus? Por que é que eu não posso dizer, sou filho de Deus? E os fariseus o condenaram à morte, porque diziam, tem blasfêmia, é homem se faz Deus. Ele diz que é antes de Jacó, ele diz que é antes de Abraão, ele diz que sou o eu sou, que falou a Moisés. Ele é um homem, mas está se fazendo Deus, e o crucificaram por isso, porque era um Deus que se humanizou. Eles não puderam ver isto, este grande segredo. Os próprios profetas a quem a palavra vinha, eles eram chamados de deuses, e quando Jesus, a plenitude da palavra, veio, eles se escandalizaram nele, não puderam ver isso. Chamaram Moisés de pequeno Deus, com D minúsculo, mas não tiveram coragem de chamar a Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que fez muito mais do que Moisés. Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe a graça. Moisés trouxe a morte, olho por olho, dente por dente, mas Jesus Cristo trouxe a vida. Só na lei de Moisés ninguém poderia viver, alcançar vida eterna, mas Cristo veio derramando seu sangue, que viajou para o passado desde o Éden e ao futuro até que o último venha a ser redimido. O sangue retroativo de Deus voltou lá no primeiro homem que foi criado, Adão, e o salvou. E foi lá na eternidade, lá no último que nascerá de novo, que aceitará Jesus Cristo e também o santificou, o perdoou, só está esperando a sua manifestação. Mas eles não entenderam isso. Vós sois deuses. Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, logo eles vieram para apedrejá-lo. E ele disse, por me fazer filho de Deus, vocês querem me matar? Quando a lei diz, são deuses os profetas a quem a palavra vem? Moisés, tu serás por Deus a eles e Arão o teu profeta. A mitologia grega neste assunto não estava tão longe da revelação, não. Só que estavam direcionando isso para o lado errado. Porque Deus não se humaniza
por via pecaminosa. Por isso que ele disse ao homem: necessário é nascer de novo. Seu primeiro nascimento é manchado pelo pecado. Por isso ele disse: necessário é nascer de novo. Porque Deus, para se humanizar, para descer em um coração, para habitar em uma carne, para morar dentro da alma de um ser humano, ele tem que nascer da água e do Espírito. Arrependimento dos pecados, batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, santificação pelo sangue, batismo do Espírito Santo. É Deus vindo morar dentro de uma alma. É Deus se humanizando mais uma vez. Deus foi em Moisés, Deus foi em Isaías, em Jeremias, nos profetas da Bíblia. Deus em plenitude habitou em Jesus Cristo e agora Ele chama você. Você que bebe, que fuma, que está na prostituição, vivendo emergido no pecado. Saiba que Deus quer se humanizar, Deus quer olhar através dos teus olhos, ouvir através dos teus ouvidos. Deus quer andar nessa terra através dos teus pés, quer sentir através dos sentidos que Ele te deu. Tua audição, tua visão, teu paladar, teu olfato, sobre os sentidos do teu corpo, sobre o sentido interior que Deus te deu, sua alma. Ele quer colocar a natureza dele em você. Deus não quer colocar em você, em nós, homens, credos de uma igreja, dogmas, preceitos, filosofias. O que o homem pode nos dar, Ele quer ser em nós, Ele quer reinar em nós, Ele quer habitar em nós. Eles diziam, Deus, os gregos diziam, Deus se humanizou. Mas não daquela maneira. Deus não é adúltero. Não daquela maneira. Deus não é promíscuo. Deus é santo. Ele veio em santidade a essa terra. E aonde Ele habitar, Ele manifestará a sua santidade. Por isso Paulo disse, segui, pois, a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. O conceito de herói é este: seres humanos que executam ações excepcionais, com coragem, com bravura, não é isso? Pessoas corajosas, cheias de bravura, sem egoísmo, pessoas que pensam em o bem dos outros, que salvam o mundo. Heróis, não é este o conceito? Semideuses. Quem é o grande mestre que realmente, com bravura e coragem, tomou a cruz para nos remir, salvar a humanidade? Quem salva a humanidade não é Superman, não é Batman, não é Homem-Aranha. Quem salva a humanidade é Jesus Cristo. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Cristo o Salvador. É Cristo aquele que pensou no bem comum de todos, que viveu uma vida sem egoísmo, não é isso? O conceito de super-herói, viver sem egoísmo, viver para os outros. Jesus nunca viveu para si mesmo, Ele viveu para os outros. Todavia, o mundo o rejeitou, o mundo o desprezou, mas você hoje, neste programa, pode aceitá-lo. E ao aceitá-lo sinceramente, de todo o seu coração, você pode se tornar como aqueles de Hebreus 11. Que conceito de atos heróicos, de pequenos deuses, homens que vieram ao mundo em iniquidade. Hebreus 11, Abraão, Isaque, Jacó, Raabe, Noé e tantos outros, que não se diferenciavam em absolutamente nada de nós. Homens como Elias, que Tiago disse, no capítulo 5, versículo 17, sujeito às mesmas paixões do que nós. Homens que não nasceram dotados de poderes especiais, mas foram considerados heróis. Por que é que eles foram considerados heróis? Eles amaram a Deus sobre todas as coisas. Eles viveram para os outros. Pensaram no bem comum de todos. Como Moisés, abandonou as luxúrias do Egito, renunciou aos privilégios mundanos para ser perseguido com os desprezados do Senhor, guiar um povo que o tirava do sério, guiar um povo que não expressava gratidão, que não expressava amor, que não transmitia calor. Mas mesmo assim ele foi
labutou, terminou os seus dias que estavam designados, não foi até o fim, não entrou na terra da promessa, não atravessou o Jordão com eles, mas foi até o dia que Deus designou. Considerado um herói, abandonou sua própria vida, sua própria família, ainda que estivesse à sua volta, estavam abandonados porque ele estava se sacrificando por um bem maior. Virou as costas para o mundo para poder seguir a Deus. Foi um herói. Abraão, um herói, virou as costas para a terra pagã, Ur dos Caldeus, e só viveu com Deus e para Deus. Estes são os heróis do passado. Crucificaram seus sentimentos, paixões, afetos, amores, para servir o Deus de Israel. A paixão, o amor deles por Deus era tão grande, mas tão grande, que enfrentaram fogueiras, arenas. Isto é que é ato heróico. Morrer pelo amor de Deus e saber que há uma recompensa. A fé deles estavam firmes, ancorada nas promessas de Deus. Mesmo que as promessas estivessem no mundo por vir, eles guardaram a sua fé. Estes foram os verdadeiros heróis da Bíblia Sagrada. Não abra mão dessa mensagem, não abra mão dessa palavra, se apegue a ela, ame a ela. É a palavra que veio de Deus para mudar as tuas entranhas, o teu interior, para te proporcionar um encontro com Deus. Estes é que são, hoje em pleno século XXI, os verdadeiros heróis que também estão abandonando, como Abraão, o mundo e o pecado. Estão construindo um verdadeiro relacionamento com Deus, como Noé construiu uma arca. Estes são os verdadeiros heróis que estão se separando de Jericó, como Raabe se separou. Eles estão se separando desse mundo. Estão guerreando também como Israel guerreou, mas não contra homens, não contra a carne e o sangue, mas contra as potestades dos ares, contra as obras carnais, contra a natureza que não é proveniente de Deus. Estes são os verdadeiros heróis desses dias. Deuses vão além dos seus limites humanos, encontram forças para crer no impossível e mantém viva a esperança na alma. Guarda a palavra. Pode duvidar de muitas coisas, mas não duvida da palavra. Pode se decepcionar com muitos e muitas coisas, mas não se decepciona com Deus. Pode se desanimar de muitos e de muitas coisas, mas não desanima do seu compromisso com Deus, sua experiência, atos heróicos, capacidade de superar, de fazer feitos excepcionais. Se Deus te mandar sair, saia deste mundo de trevas, saia deste Egito, saia desta Ur dos Caldeus. Se Deus te mandar sacrificar, sacrifique, entregue tua vida a Deus, se santifique a Ele. Ande na contramão desse mundo louco, dopado, neurótico que nós estamos vivendo, mundo cauterizado pelo pecado. Venha viver para Deus, venha viver acima dessa nova ordem estabelecida por essa sociedade que cada dia está mais louca, que cada dia vive uma vida mais perdida. Venha escrever o seu Hebreus 11, venha entrar para essa galeria de heróis, venha ser esses deuses, pequenos deuses, não deuses mitológicos, gregos, mas deuses como diz a Bíblia, ainda que morrem, que envelhecem, que cansam, que desanimam até mesmo, mas não retrocede na sua fé. Aceita isto, venha conhecer mais de perto esta gloriosa mensagem, em nome de Jesus. Amém.